Esse vírus, talvez ele tenha vindo para ficar. Ele não contaminou um grande contingente de pessoas, por exemplo, na China. Foi bem menos de 1% da população chinesa que foi contaminada. Então a população ainda continua suscetível. Então, apesar das pessoas dizerem, bom, não adianta a gente ter uma vacina que vai vir daqui a 1 ano e meio, adianta sim, porque esse vírus vai circular, vai voltar e aí nós vamos estar preparados. Canto aqui para fazer a parte de biologia molecular e também tem muito trabalho intelectual, né? A vacina que nós estamos trabalhando é uma vacina que se chama em inglês VLP, ou quer dizer em português, uma partícula semelhante a um vírus. Então nós temos como se fosse um vírus oco, porque não tem o ácido nucleico que o multiplicasse, e nós colocamos bem externo, bem visível para o sistema imunológico, sequências de aminoácidos que são tiradas da proteína chamada espícula, ou spike. Essa proteína é aquela que a gente vê nos desenhos que estão por aí do coronavírus, que dão o nome de coroa, porque ficam para fora. Essas espículas são justamente aquelas que se grudam na célula para entrar. Então, se eu fizer anticorpo que bloqueia essas espículas, eu bloqueio o vírus de entrar na célula e com isso a gente neutraliza o vírus. Como que a gente estuda uma população de múltiplas células, como tem aqui, nós temos uma quantidade de cada pontinho desse é uma célula diferente, e nós podemos colocar então marcadores fluorescentes que passam nesse equipamento. Para desenvolver uma vacina, você tem as questões muito fundamentais, tem muita experimentação em animal, depois tem muita experimentação para ver segurança e toxicidade, para depois chegar em gente. E quando chega em gente, também tem que testar a toxicidade, depois ver a eficácia, a indução de anticorpos que são protetores, e é um processo tudo muito longo. Existe um número enorme de vacinas sendo testadas, muitas delas são baseadas não numa partícula viral, nas proteínas de uma partícula viral, mas são baseadas nos ácidos nucleicos, aqueles que detêm a informação no sistema genético. Então essas vacinas que já estão começando o teste clínico são fundamentalmente de RNA mensageiro. Então, o que é o RNA mensageiro? É aquele que ele é transcrito a partir da informação original, que é o DNA, e que na célula vai produzir todas as proteínas. Então o que os pesquisadores fizeram? Eles isolaram, estabilizaram esse RNA mensageiro e esta é a vacina. Eles injetam esse produto nos indivíduos e as células do próprio indivíduo que recebe a vacina vai produzir essa proteína estranha, que é a proteína da espícula do vírus, e vai produzir anticorpos contra eles. Isso aqui que você está vendo são todos os freezers que a gente guarda material biológico. Nós temos dezenas desses freezers, material muito importante biológico, e aqui também são os tanques de nitrogênio líquido. Quando nós começamos esse problema, logo o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações chamou um grupo de experts que pudessem colaborar em ações que a gente pudesse fazer. É impressionante a quantidade de cientistas que temos e que se predispõem a trabalhar, seja no diagnóstico, seja no cultivo do vírus, no sequenciamento, na produção de vacinas, em testes clínicos para testar possíveis medicamentos, etc. Nós temos uma comunidade científica muito forte no Brasil, que estão distribuídas, a grande parte delas, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então esses institutos, eles se mobilizam muito rápido, eles já têm formados redes com competências complementares para chegar a objetivos que estão bem delineados. Então a comunidade é forte, ela está um pouquinho enfraquecida porque os recursos para a ciência no Brasil ficaram muito menores, nós perdemos muita gente também, porque muitos pesquisadores jovens de grande potencial foram para o exterior e não voltaram, mas é muito importante que a gente mantenha essa comunidade brasileira e que a gente consiga trabalhar rapidamente como estamos fazendo agora. Esta área aqui nós fazemos, vou chamar de citometria de fluxo. Na citometria de fluxo você consegue identificar célula por célula qual é a característica da célula, o que ela tem na superfície e com isso a gente pode caracterizar muita coisa. É muito importante quando a gente estuda a resposta imune, poder caracterizar o que as células estão expressando na sua superfície, que elas têm superfície, e consequentemente qual é a função que elas estão fazendo numa determinada situação. E na verdade a ciência mobilizou em todo mundo. Então todas as pessoas que tinham uma possibilidade de contribuir cientificamente na produção
ter realmente um produto no final que é a vacina, estão mobilizados. Pode ser que a gente não faça, pode ser que os americanos não façam, pode ser que outros não façam, mas nós estamos juntando dados, as publicações têm sido muito rápidas e utilizando os dados de todo mundo, existe um trabalho sinérgico, colaborativo em todo mundo para que a gente chegue o mais rapidamente numa vacina.